pecado, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Pode ocupar assento nesta noite. Aleluia. Deus abençoe vocês, viu? Glórias a Deus. Aleluias. Meus irmãos, que momento magnífico nesta noite. Obrigado. Estar aqui mais uma vez para nós adorarmos ao Senhor. Feliz, irmãos, por ver a casa cheia de pessoas e também cheia da presença do nosso Pai. Amém. Louvo ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui. Mês passado não foi possível nós estarmos, mas hoje Deus permitiu estarmos aqui uma vez mais. Eu queria, irmãos, falei com o pastor Diogo que eu vou falar 20 minutos. Mas eu queria falar um assunto que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Um momento para muitas pessoas que vivem numa instabilidade em todas as áreas. E por causa disso, muitos de nós, irmãos, estamos passando por um momento de crise, um momento de medo na nossa vida. Nós vivemos num mundo onde a maioria das pessoas, por causa das situações, tem se encontrado dominadas pelo medo. E quando, irmãos, nós falamos do medo, é importante nós sabermos o que é que mais tem causado isso em nós, nesse mundo que nós também estamos vivendo. Porque, irmãos, o maior medo que nós passamos não é por causa de consequências de alguns desastres naturais que têm acontecido. Isso também faz parte. Nós vivemos todos os dias, quem acompanha os jornais, está dando um pouquinho de microfone. Tem acompanhado e visto que tem acontecido todos os dias terremotos, né? A fome, guerras agora é o que está acontecendo no mundo. Temos visto, irmãos, tantas tragédias, enchentes, um lugar a enchente está causando medo, pânico, em outro lugar a seca também está causando medo, pânico nas pessoas. Mas o que mais tem afetado a mente humana, irmãos, não é por causa desses desastres naturais que têm acontecido. O maior medo que tem nos afetado, tem trazido em nós algumas coisas, é por causa das maldades e injustiças praticadas pelo próprio ser humano. A maioria dos desastres que tem acontecido é uma consequência daquilo que o homem tem feito. São resultados daquilo que o próprio homem tem semeado, tem plantado. Isso é fruto de uma falta de ética, de um caráter muitas das vezes deturpado e também de uma moral ruim que o ser humano tem causado no meio dessa sociedade. Mas isso, irmãos, também não é algo que é agora somente que está acontecendo. Jesus já tinha preparado o povo desde quando ele estava aqui nessa terra, quando ele disse para os irmãos ali na época dele, em Mateus capítulo 24, versículo 12, que devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos estaria se esfriando. E quando nós olhamos como bons religiosos, que ainda somos, né? Nós já queremos trazer isso para um âmbito espiritual, mas quando se fala deste amor, está falando, irmãos, da falta de amor de um para com os outros. Se nós olharmos para o reino animal, por exemplo, um animal, ele não mata um outro animal de repente por raiva ou porque quer fazer algum tipo de coisa, mas quase 100% é porque ele mata um outro animal porque faz parte da cadeia alimentar dele. Mas a injustiça, irmãos, que nós estamos vivendo nesses últimos dias, por causa desse aumento de iniquidade, dessa falta de amor, tem trazido para os lares, para a vida das pessoas, um pânico, um medo.
Alguns de nós aqui podemos lembrar, na época da nossa infância, alguns faz poucos tempos, outros já faz, né? Décadas, né? Quando nós tínhamos uma liberdade para irmos na casa dos nossos amigos e aí, de repente, você queria tomar uma água, ele falava assim para você, nem vou lá, entra lá dentro da cozinha, você pode ir lá e pegar, pode ir lá Tem essa liberdade. Hoje, irmãos, as nossas casas parecem a fortaleza de Jerusalém, parece uma muralha de Jericó, porque este medo, este pânico, essa injustiça que o mundo tem causado, que o próprio ser humano tem causado, essa falta de amor, essa iniquidade que tem aumentado dia após dia, está nos fazendo ficarmos aprisionados, mesmo dentro das nossas próprias casas. E esse pavor tem espalhado por todos os lugares, deixando pessoas rendidas e aprisionadas a esse sentimento. O medo, irmãos, ele traz insegurança. O medo, ele causa pânico, ele causa um terror na mente de muitas pessoas. O medo, ele leva as pessoas para um quadro de ansiedade, outros para um quadro de depressão. Há pessoas, irmãos, que até os dias de hoje são aprisionadas por causa do medo, por causa de traumas, que foi causado ainda lá na infância. Quantas pessoas, irmãos, têm um chamado para ministrar, têm um chamado para pregar, para fazer algo, mas de repente lá na escola, quando você preparou um trabalho para você apresentar, e de repente quando você foi ali na frente, talvez o professor, ou de repente um amigo que você tinha, ele deu risada, ele falou alguma coisa, isso te aprisionou, trouxe um medo para você, e você até os dias de hoje tem um chamado, mas você ainda vive aprisionada na tua vida por causa desse medo, porque o medo, ele traz insegurança. Algumas pessoas têm medo, irmão, de ficar em lugares trancados, outras pessoas têm medo de ficar em lugares abertos. Algumas pessoas têm medo, irmãos, de água, de andar de barco, tem medo do mar. Outras pessoas têm medo de altura, porque o medo traz essa insegurança para nós. E quando nós passamos por situações onde o medo, ele vem, às vezes o nosso coração fica acelerado. Quantas pessoas, irmãos, conseguem, por exemplo, no meio da família ou na empresa onde trabalha, consegue falar, consegue conversar, mas se de repente numa célula ou num culto, o pastor fala, você vai fazer a oração, a pessoa às vezes até nem vem. A pessoa às vezes até vem, outros até vêm, mas quando, irmãos, pega o microfone, tudo aquilo que preparou, tudo aquilo que ele tinha estudado, não sai nada, por causa que o medo, ele causa isso em nós. A pessoa muitas das vezes fica trêmula, fica enjoada, a pessoa ativa, irmãos, um gatilho na mente da pessoa, ou você vai ter que enfrentar, ou você vai ter que fugir dessa situação. E algumas mentes, irmãos, pensantes, escreveram algumas frases a respeito do medo que eu achei muito importante. E uma delas é o seguinte: nossas dúvidas, elas são traidoras, nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simples fato de termos medo de arriscar. Quantas coisas nós poderíamos ter conquistado, irmãos? Em quantos lugares nós já deveríamos ter ido? Quantas coisas nós deveríamos ter alcançado? Mas por causa da dúvida que entra na nossa mente, por causa desse medo que muitas das vezes, irmãos, tem nos afetado, nós paralisamos no lugar onde nós estamos e não damos um passo à frente. Podemos muitas das vezes ter uma facilidade de perdoar uma criança, porque ela muitas das vezes tem medo de ficar em um quarto escuro sozinha. Alguns adultos também têm, mas nós até entendemos. Mas, irmãos, a maior tragédia é quando um adulto tem medo de ficar sozinho num lugar claro, por causa do medo.
por causa da insegurança. E às vezes, irmãos, por causa de tudo isso, nós criamos uma fortaleza, sendo que nós não tomamos posse daquilo que a palavra diz, que se Deus não edificar a nossa casa, se Deus não guardar a nossa vida, em vão vai vigiar a fortaleza que nós criamos, em vão vai trabalhar o sentinela que nós queremos, às vezes colocar em locais para guardar aquilo que somente o nosso Deus tem o poder de guardar. Não é, um outro escritor disse, olha, não é que eu tenha medo de morrer. Ele falou que eu não tenho medo, ele não tinha medo de morrer. Só que ele não queria estar lá quando esse momento acontecesse. E assim somos nós, irmãos. E todo medo ele tem a sua raiz. Muitas pessoas desde pequeno foram confrontadas, e se isso não foi tratado, se isso não foi cuidado, se essa ferida não foi curada, em qualquer momento que nós passamos ou voltamos numa cena parecida com aquela, esse medo vai vir para fora e vai nos levar para um local de aprisionamento. E é possível, irmãos, que muitas pessoas têm essa marca na sua vida. Quantas pessoas têm tanto talento, né? Mas por causa do medo, irmãos, não consegue avançar. Eu me lembro que uma vez, eu estava fazendo, quando o curso de empilhadeirista era o auge nas empresas, né? Hoje acho que não serve nem para carrinho de mão, né? Mas eu estava fazendo na época, e tinha um camarada lá, irmãos, que eu não sei como ele conseguiu tirar a carteira de motorista, a habilitação, mas quando ele subiu na empilhadeira, ele não conseguiu sair do lugar, por causa do medo. O barulho causou pânico nele, ele não conseguia sair do local, irmãos. Eu me lembro que, hoje, a maioria das pessoas do ministério gosta demais de ver a bispa ministrar, na verdade, eu sempre falo que ela nos ensina. Mas para ela ministrar, irmãos, a primeira vez foi preciso fazer uma votação na internet. Se passasse de não sei quantas lá, ela ministraria, irmãos. E ela lutando, não, eu não quero, só que não teve como. E quando ela venceu o medo naquele domingo que ela ministrou, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, 4 almas aceitaram Jesus naquele dia. Mas se ela desse ouvido à voz, talvez da insegurança, do medo, do pânico que estava causando na mente dela, olha, você não vai conseguir, lembra uma vez que aconteceu algo e você ficou aprisionado? Não, mas ela rompeu, ela venceu aquela insegurança. Só que muitas das vezes nós estamos presos nesses locais, porque isso deixa marca. E o que é o medo, irmãos? O medo é uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental, que gera uma resposta de alerta em nosso organismo. E essa reação inicial dispara em nós uma resposta fisiológica, no nosso corpo, que libera, irmãos, um hormônio do estresse. E quando isso acontece, irmãos, traz uma adrenalina para nós, e a nossa reação, ou nós vamos ter que enfrentar a situação, ou nós vamos ter que fugir. Só que é muito mais fácil nós fugirmos da situação. E nós lutamos contra um inimigo invisível, que de dia e de noite não tem hora para ele fazer isso. De dia, de noite, ao meio-dia, está escrito em Salmo 91, que ele vive lançando em nós pânico, lançando em nós o terror noturno. A pessoa vai dormir para descansar e começa a ter pesadelo. A pessoa acorda no outro dia e de repente vem as setas que voam durante o dia. O terror noturno, o espanto, ele vive 24 horas lançando setas, dardos inflamados, para nos levar no local de aprisionamento.
e vivermos de dia e de noite, fugindo de algumas responsabilidades, porque o trabalho dele, irmãos, é nos destruir. João 10:10, matar e nos destruir. Eu iniciei a palavra dizendo que talvez tem pessoas que estão vivendo um momento de instabilidade na vida. O mundo está passando por isso. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer após outubro, né, que é o mês da eleição, o ano que vem, não sei. O dia de amanhã não pertence a nós. Talvez, irmãos, tem pessoas que estão vivendo uma instabilidade porque talvez passou por um divórcio na vida, talvez passou por um momento complicado, irmãos. Talvez é uma enfermidade. Talvez é uma palavra que alguém lançou na tua mente, talvez ainda na tua infância, na tua adolescência, alguém falou que você não iria conseguir, você não iria vencer, irmãos, e isso de vez em quando vem na tua mente, e você talvez está acreditando nessa mentira que o diabo lançou na tua mente, e essa mentira está tornando uma verdade para você. Mas nesta noite, o nosso Jesus está aqui para desfazer toda a mentira do diabo. Talvez, irmãos, o diabo falou assim: olha, eu vou te destruir, eu vou te matar, mas Jesus que está conosco, Ele veio para nos dar vida, aleluia, e nos dar vida com abundância nesta noite. Louvado é o nome santo do Senhor. E o diabo às vezes fica zombando, falando: olha, eu não falei que não ia dar certo? Não falei que todo mundo ia conseguir? Aí coloca a comparação, olha para os seus amigos, aonde eles estão. Olha os teus irmãos. Não falei que você não ia dar certo? Fica zombando, olha. Eu quero ver você sair desta agora que você se encontra. Irmãos, esta é a obra dele. É a obra desse camarada mentiroso, o pai da mentira, irmãos. Mas a palavra de Deus nos fala em Isaías 54:17, eu quero que você receba essa palavra profética no teu coração hoje. Talvez o medo tenha tomado conta de alguns lugares na tua vida. Talvez essas palavras tenham te aprisionado, tenham causado pânico em você. Talvez, irmãos, o inimigo preparou uma armadilha. Talvez o inimigo, irmão, preparou um laço, tem lançado dardo na tua vida. Mas saiba nesta noite que Isaías escreveu no 54:17, que nenhuma ferramenta forjada, preparada contra você, vai prevalecer. Sabe por quê, irmãos? Porque esta, diz a palavra, é a herança dos servos do Senhor. E se você é servo nesta noite, tenha certeza que não vai prevalecer nenhuma ferramenta preparada do adversário contra a tua vida. Aleluia. O medo destrói. O medo paralisa, irmãos. O medo atrofia. Nós lembramos, até falei de manhã, não era essa palavra como ministrei lá, mas vou usar um exemplo. Quero lembrar aqui de algo que nós aprendemos na creche da igreja, né? A luta de Davi e Golias. Eu creio que todo mundo já sabe disso, de trás para frente, frente para trás. A Bíblia fala que Golias estava vencendo o medo. Ele estava vencendo aquele povo. Ele estava usando as armas dele? Não. Ele usou o escudo dele para se defender? Não. Ele usou a lança dele? Não. Ele estava vencendo uma guerra apenas com uma palavra lançada. Sabe quando nós às vezes abrimos a internet, mas essa semana lá em Jarinu aconteceu um negócio lá, jogaram na internet que ia ter um ataque numa das escolas. E isso, irmãos, causou um pânico na cidade, que a prefeita teve que vir a público e falar: é mentira. As mães, e quem é pai e mãe, com certeza, né? Imagina só, na escola que seus filhos estudam,
Vai acontecer, vai ser na escola do Maracanã, não, agora mudaram, vai ser na escola de tal, foram dando nome. Irmão, causou pânico, as polícias teve que ficar ali em todos os lugares, o povo ficou com medo. E era isso que o gigante estava fazendo todos os dias, ele saía para fora e gritava: tem algum homem aí para me enfrentar? Ali estava um exército, irmãos. Ali estava um rei. Ali estavam homens que eram treinados para a guerra, para a batalha. Mas a nossa mente, ela é um campo de batalha, como diz a escritora Joyce Meyer. E se nós não vencermos a nossa batalha aqui na nossa mente, e deixar isso descer para o nosso coração, irmãos, nós perdemos a guerra muitas das vezes. Então todos os dias, esse camarada saía e gritava: tem alguém aí, de um exército inteiro, estava escondido com medo. Porque o medo paralisa. O medo atrofia. O medo é um espírito. Por isso que a palavra de Deus fala assim: eis que não vos dou espírito de medo, porque o medo é um espírito. Mas eu te dou um espírito de ousadia e de coragem para vencer, diz a palavra. E este exército estava com medo. É uma estratégia do inimigo colocar esse medo em nós. É uma estratégia do inimigo tentar paralisar uma igreja. E quando esse camarada grita: quem for covarde, se tem alguém corajoso, venha lutar comigo. Nenhum iria, mas de repente aparece ali alguém com uma coragem, irmãos. Não precisou dele ser treinado em guerra. O que Davi pensou? Já que ele não está usando as armas dele, eu não preciso das armas de Saul. Ele perguntou: o que está acontecendo aqui? Os irmãos quiseram atrapalhar ele. Os próprios irmãos: olha, não, o que você está fazendo aqui, cara? Irmão, quando alguém se levanta para fazer alguma coisa, normalmente vai ter os outros levantes contra a vida dele. O próprio irmão falando: o que você está fazendo aqui? Volta lá para você cuidar das ovelhas do nosso pai. Não. Quem esse camarada está achando que ele é para enfrentar o nosso Deus vivo? Mas você não é preparado, Davi. Ele fala: como não sou preparado? Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, vinha um leão, eu primeiramente não matava o leão, eu tirava a ovelha com vida. Irmãos, imagina isso. Eu tirava a ovelha com vida da boca do leão, e depois que eu tirava, aí sim eu matava o leão. Quando o urso vinha, eu tirava a ovelha com vida. Irmãos, ele não deixava o urso matar a ovelha. E devolvia para o rebanho, e depois, sim, eu ia lá e matava o urso. Quem esse camarada está achando que é para causar pânico? Para trazer medo? Ele pode vir a mim com as armas dele, mas eu vou contra ele no nome do Deus vivo, aleluia. O mundo precisa, irmão, de pessoas que vençam o medo. Pessoas corajosas. Imagina só, irmãos, Gideão, ele reúne ali, né? Aí eu preciso de uma guerra, ir para a guerra aqui, vencer uma guerra. Então ele chama todo o exército ali. Sai quanto? 32 mil? Isso, né? E aí eles vamos destruir, vamos acabar com aquele exército lá. Aí Deus fala assim: grita só uma coisa: quem é covarde e medroso, volta. Covarde é aquele que só é o machão quando alguém, né, é mais fraquinho. Até ontem, né, teve um caso aí no campeonato daquele camarada que foi para cima da juíza, né? Covarde. Medroso é aquele que, sabe, irmãos, alguém fala alguma coisa, ele foge. Eu faço uma analogia aqui, fico pensando.
pai, mãe, pai, para onde você vai? Não, o Gideão está chamando que nós temos uma batalha para nós vencer. Passa a minha espada aí, dá uma afiada nela, dá o meu escudo. Daqui a pouquinho chega lá, Gideão grita, quem for covarde e medroso, voltem. Imagina se o cara morasse a 5 minutos da casa dele. Daqui a pouquinho, 5 minutos ele voltou. Aí, mas já ganhou a batalha, pai? Não, filho ou filha, não. A mulher, o que aconteceu, marido? Esqueceu alguma coisa? Não. Não vai ter mais guerra? Vai. Mas por que você não vai? Não, porque ele falou quem é medroso e volta. Eu voltei. Imagina. Que vergonha, né, irmãos? Aqui em casa você é um machão e bato e faço isso e aquilo. Agora você voltou, não, mas o pai aqui é covarde mesmo, o pai é medroso. Eu sou macho aqui porque vocês são pequenininhos, né? Mas lá não. Eles voltaram, 22 mil homens. Eu falei outro dia isso lá em Jariru. Jariru tem 35 mil pessoas. Metade da cidade voltou para trás com medo. Paralisaram. Só que, irmãos, por um outro lado, nós vemos dentro da palavra homens e mulheres que foram corajosos. Há um hino que nós cantamos que nós não somos mais escravos do medo. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Para sermos vencedores, irmão, nós temos que ser corajosos como Davi, acabei de dizer agora aqui. Para sermos vencedores, irmão, nós temos que ser como os 300 que foram com Gideão. Não é a quantidade, não é o tamanho, não é a cor de pele, não é nada, é coragem. É apenas ter coragem. Para sermos vencedores, nós temos que ter a coragem dos 3 jovens, quando falaram assim, olha, se você não se prostrar e adorar essa estátua aqui, a fornalha está aquecida 7 vezes mais, pode aquecer até 10, 15, 20, eu fazendo, né, colocando na minha tradução, mas eu não vou adorar essa estátua aí. Para, irmãos, sermos vencedores, temos que ter a coragem, onde Daniel, olha, se você ao desobedecer o decreto do rei, você adorar um outro Deus, tem uma cova lá com leões. Quero saber. Eu oro 3 vezes por dia lá na minha terra, aqui também vou orar, e não é um decreto que o rei está falando aí, que eu vou ficar com medo, não, eu vou continuar orando e pronto, acabou. Para sermos, irmãos, pessoas que vencem, nós temos que ser, irmãos, igualzinho Caleb. Eu admiro demais Caleb, a coragem desse homem. Se você olhar para Davi, irmãos, ele enfrentou o gigante. Só que se de repente não desse certo, ele era um jovem, ele podia correr. Não é verdade, Perivaldo? Ele corria. Quem aqui quando era criança nunca tocou uma campainha e vazou correndo? Ele corria. Só que Caleb tinha, irmãos, 85 anos. E quando ele vai lá e fala, eu quero tomar posse da terra, que é minha por herança, é uma promessa. Mas Caleb, imagina, mas todo mundo fez, devia ter morrido lá do outro lado do Jordão, né? Agora atravessou, caducou o senhorzinho. Agora o cara quer tomar posse de uma terra que tem gigante. Tem gigante lá, Caleb. Não interessa. Eu quero tomar posse, é minha. Mas Caleb, as tuas forças, as minhas forças ainda são as mesmas de antigamente, porque eu sou como a águia, eu me renovo dia após dia. Mas Caleb, o que você vai fazer? Vamos preparar aí um exército, vai levar escudo, vai levar lança, para você matar o gigante. Quem disse que eu vou matar gigante? Eu vou mandar eles embora, eu vou expulsar eles de lá. Você imaginou, irmãos? Um senhorzinho com 85 anos correndo atrás de gigante? Não tenha medo, meus queridos. Não tenha medo.
Tenha coragem. Tenha coragem para você ser uma pessoa vencedora na sua vida. Eu gostaria de convidar vocês para abrir comigo lá em Mateus, capítulo 14. Glória a Deus. Você levou um presente lá em casa, sabe? Pode cantar, eu sei que você está querendo. Eu não sou mais escravo do meu. Mateus capítulo 14. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu, a partir do verso 22, com os seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para o monte a orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho, mas o barco já estava a uma considerável distância. Em alguma tradução fala que estava mais ou menos a 5 quilômetros. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus se dirigiu a ele, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram com medo. Irmãos, eles não estavam com medo do vento. A Bíblia não fala que eles estavam com medo do vento. Vocês acham que esses camaradas que pescavam ali, tantas noites, já não tinham passado por uma situação dessa? Para começar, irmãos, com certeza esses camaradas eram ótimos nadadores. Eles não ficaram com medo disso. Só que a hora, a Bíblia fala que eles viram Jesus. E quem aqui não teria ficado, pode atirar a primeira pedra, né? Aí você está vendo lá um monte de vento no meio do mar, de repente, irmãos, alguém vem andando por cima das águas. Aí eles ficaram com medo. Ficaram aterrorizados, diz a minha tradução, a NVI, e disseram: é um fantasma. Isso quer dizer que fantasma existe de verdade, né? E além, irmãos, de ficarem com medo, e continua dizendo que ficaram aterrorizados, e agora eles começaram a gritar de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, não temas, sou eu. Se nós olharmos lá na outra vez que Jesus estava no barco, quando o vento estava ali, eles ficaram preocupados naquela outra vez. Aí Jesus falou assim: olha, homem de pequena fé, e no mesmo instante ele acalmou o vento, acalmou tudo isso daí. Só que isso não foi suficiente para eles terem um entendimento de quem era Jesus. Porque quando Jesus, irmãos, acalmou a tempestade ali na outra vez, eles terminaram dizendo assim: olha, quem é este? Ficou uma dúvida, um ponto de interrogação. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Só que agora aqui Jesus, ele falou assim: olha, não tema, sou eu. E ele não acalmou o vento. O vento continuou. Aí Pedro grita: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse: venha. Eu quero trabalhar no medo de vocês, venha. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. Irmãos,
Se ele gritou, quer dizer que Jesus não estava perto, que nós dá-nos a entender que Jesus estava daqui no presbítero Elias, e Pedro deu 1, 2 passos, já afundou. Não, ele gritou, Jesus! Então provavelmente ele estava a uma distância considerável, talvez 30, 40 metros, não sei. Então Pedro, irmãos, ele sai, ele vence o medo por um momento. E Jesus querendo mostrar para ele assim: olha Pedro, eu quero que você, no meio deste vento, no meio deste mar, que está balançando o barco, está causando espanto em vocês, Pedro, eu quero que você tenha coragem e vença o medo e caminhe sobre as águas, saia daí e venha no meu encontro. Eu não sei quantos metros Pedro andou, irmãos, possa ser que ele andou 5, 10, não interessa, mas se ele deu 2 passos, ele já fez algo que só ele, Jesus, fez. Porque nós pregamos assim, Pedro afundou, mas ele andou. Vamos ficar com ele andou. Só que aí, irmãos, Jesus mostrando para ele assim: olha, nem todos os ventos eu estou fora deles. Tem vento que eu também estou vindo na tua direção, mas o teu medo vai te fazer você ficar paralisado no local que você está. Mas neste vento que eu estou enviando, eu estou dizendo: saia do teu comodismo, saia da situação e venha ao meu encontro. Aí Pedro, irmãos, ele vai andando. Só que de repente, diz a Bíblia, Pedro começou a olhar para o vento. Ele, quando estava dentro do barco, porque tinha uma estabilidade de colocar o pé em algum local, o vento estava lá, eles ficaram até preocupados, mas não estavam com medo. Só que agora, irmãos, ele começa a observar aquilo que quando ele estava dentro do barco não estava dando medo, mas ele começa vendo, mesmo na frente de Jesus, ele começa a ficar com medo. E a Bíblia fala que ele começa a afundar. Vocês não estão entendendo por que nós muitas vezes falamos: eu vou na igreja, eu sou cristão, mas eu estou afundando na minha vida, porque às vezes, irmãos, a motivação do nosso coração está errada, os nossos olhos estão postos em alguns locais que não é para ser posto. Estamos às vezes olhando para algumas direções que não é para nós olharmos. E Jesus está dizendo: venha em minha direção, saia daí, desça desse local onde você está, te desarme na minha presença, deixa eu cuidar de você, deixa eu tratar as tuas feridas, deixa eu mexer em locais aonde ninguém consegue mexer, aonde o médico não consegue, aonde o advogado não consegue, deixa eu tratar essa situação. Não tenha medos, eu estou contigo. O medo fez esses discípulos, irmãos, achar que Jesus era um fantasma. E depois, irmãos, que Jesus vem, ele dá as mãos para Pedro e fala: Pedro, que pequena fé é a tua, cara. Homem de pequena fé, porque você duvidou. E o 32 fala: quando eles entraram no barco, o vento cessou. E após, irmãos, todo esse acontecimento, nessa segunda passagem, nós vemos os discípulos adorarem, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eu finalizo essa mensagem, que passou, viu, Diogo, de 25 minutos, fazendo uma pergunta para a igreja, para você que está aqui nesta noite. Eu creio que todos nós que estamos aqui temos medo de alguma coisa, né? Imagina uma barata andando aqui no meio, aqui, irmão, né? Fiquei sabendo que um dia uma pessoa se trancou aqui dentro, né? Teve que ligar para o pastor: vem me socorrer, por favor. Mas você tem coragem nesta noite de pôr para fora tudo aquilo que Deus colocou dentro de você?
Todos nós temos uma promessa da parte de Deus na nossa vida. Você tem coragem? Eu estava um dia conversando com o irmão Marcos, falando que eu tenho, irmão, muita vontade de escrever livro, e eu ficava ali, e agora, como vai ser? E ele me deu uma ideia, já está no projeto, está tudo sendo montado. Será que você tem coragem de colocar para fora o que Deus já colocou dentro de você? Os projetos que Ele já colocou na tua vida? Sabe por quê, irmãos? Existem muitas pessoas que a questão, ou no mundo que nós vivemos, que já morreram. Sabia disso? Com seus 20 anos, seus 25 anos, 30 anos, mas vão ser enterradas com seus 60, 70, 80. Quantos remédios, irmão, que vai trazer uma cura, quem sabe para o câncer, para a AIDS, está aqui. Quantas letras de louvores, irmãos, que vai mudar uma geração, imagina, nós cantamos, né, tantos louvores que adoramos aqui nessa noite, aquele primeiro lá que está, ó, leva minha, irmãos, esse louvor é maravilhoso. Quantos louvores igual a esse está aqui, irmãos? Quantas empresas, irmãos, para que vão ser abertas, que vai trazer emprego para várias pessoas, estão aqui, estão todos sentados aqui. Irmãos, quantas mensagens que nenhum pregador ainda pregou, irmãos. Não vai ser eu que vou pregar, não vai ser o Eli, não vai ser os irmãos, as irmãs aqui, mas de repente é um adolescente, é uma criança, ou é alguém que está dentro de você. Deus preparou para você, a natureza está gemendo, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, que são pessoas corajosas. Só que o medo, irmãos, muitas das vezes está nos paralisando. Será que vai dar certo? Como eu vou saber se vai dar certo ou não, se eu não colocar para fora aquilo que Deus já colocou dentro de mim? Nós fomos chamados para um propósito. Mas apóstolo, eu não sei qual é o meu propósito. Irmãos, a coisa mais simples do mundo é nós sabermos qual é o nosso propósito. Eu não sei, eu estou orando, Deus me mostra qual é o propósito. Irmão, sabe o que é qual é o teu propósito? Aquilo que te causa indignação. Nossa, mas o prefeito, a prefeita, mas não está fazendo nada, então se prepare e vai assumir o lugar dele. É o teu propósito. Ah, mas os vereadores, se prepara, vai assumir o lugar deles. Ah, mas os louvores, se prepara e vai para o ministério de louvor. Mas se prepara, tá? Vai para o ministério de louvor. Mas as mensagens, né, aquilo que te causa indignação é o propósito. Não morra, irmão, cheio. Morra vazio. Tem muitas pessoas que estão obesas espiritualmente, que só se alimenta e não descarrega nada. Só que, meus queridos, é muito mais fácil, irmãos, nós continuarmos na situação que nós estamos por causa do medo que tem nos paralisado. E às vezes nós vamos morrer na beira de um eu poderia, se eu fosse mais jovem, já passou da época, né? Agora isso daí é para as crianças, isso aí é para os adolescentes. Eu falei de Davi e falei de Caleb, então nós não temos desculpa, irmãos. Muitas pessoas vão morrer, irmãos, como um sonhador.
com o acho, com a dúvida, com o talvez. Não estou sendo um profeta do mal, estou falando a realidade, irmãos. Na verdade, nós estamos aqui hoje para trazer uma libertação na nossa mente. Eu não posso, caímos às vezes no vitimismo, eu não consigo, igualzinho, né? No início que Deus falou para Gideão, Gideão, mas a minha família, mas a minha mãe, mas o local que eu nasci. Se fosse assim, irmão, Jesus, ele teria abandonado o barco e nasceu em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus veio de lá. Se você começar a estudar sobre as pessoas que deixaram hoje nós sabemos que o mundo ele é dirigido por ideia de pessoas mortas, né? Os filósofos já morreram aí, deixaram as ideias aí, nós hoje somos dirigidos por isso. Mas nós temos que seguir aquele que morreu, mas ressuscitou, não é verdade, irmãos? E a maioria desses camaradas, irmãos, eles nasceram em cidades que ninguém dava nada para aquele local. Vieram de famílias, alguns, sabe, pobre de maré descer, é isso que fala aquela musiquinha, né? Só que eles decidiram colocar para fora aquilo que estava dentro delas. É preciso ter coragem, irmãos, para ser alguém na vida. É preciso, irmãos, ter coragem para ser alguém bem sucedido. Quando eu falo bem sucedido, eu falo em todos os níveis, espiritual, financeiro, uma família bem sucedida, uma igreja bem sucedida, irmãos. Ser uma pessoa bem sucedida. Só que muitas pessoas preferem, irmãos, não ter sucesso. Porque, irmãos, ter sucesso, nós teremos que ter coragem. E ter coragem, irmãos, para ter sucesso vai gerar incômodo. Vai gerar, irmãos, vai trazer para nós desprezo. Vai trazer para nós muitas críticas. Então é mais fácil nós ficarmos, como eu ministrei outro dia ali no movimento da semana passada aqui na igreja 880, é mais fácil nós ficarmos dentro do nosso casulo. Aqui eu estou de boa aqui, não quero ser incomodado, quero ficar sentadinho no meu local aqui na igreja, só me alimentando. Eu fui decepcionado no local onde eu estava, quero ficar aqui dentro trancado. Só que muitas pessoas vão morrer no casulo, irmãos, como, vai morrer ali dentro, e nunca, irmãos, vai ter a alegria de ser como um dia a borboleta, quando ela sai do casulo e vai voar, vai conhecer vai ir para novos níveis, para novos locais, viver novas experiências, mas preferem ficar presas dentro do casulo. Ter sucesso, irmãos, gera incômodo. E se eu e você não quisermos incomodar as pessoas, vamos continuar como às vezes nós estamos, sendo uma pessoa normal. Se eu falasse, não, eu tenho vergonha, eu tentei, não, vou ficar aqui no meu cantinho. O sucesso gera isso, irmão. Você é chamado de, não quer se misturar. Termina o culto, o camarada vai embora, às vezes o cara vai, irmãos, estudar, vai se preparar. Porque todo mundo vai, o cara não vai, a irmã não vai, irmãos, só Deus sabe que ela está se preparando, né? Irmãos, o dia que a minha esposa vai ministrar, ela entra lá no quarto de oração, 8 da manhã, e ela só sai de lá na hora, irmãos, que ela vai para a igreja. Mas eu liguei para você e você não atendeu, nossa, mas eu mandei mensagem, irmãos, ela está lá se preparando. Porque o sucesso, irmão, gera isso. Então as pessoas, por causa do medo, preferem ser uma pessoa normal. Eu não quero incomodar. Olha, eu já passei por tantas coisas, eu não quero ser mais criticado. A crítica me paralisou. Irmão, se a crítica está te paralisando, é porque você é uma pessoa que é dependente de elogio. É preciso ter coragem para ser diferente. É preciso, irmãos, ter coragem para você ir aonde você nunca foi. É preciso ter coragem, irmãos, para vencer.
As pessoas nunca vão falar de pessoas que não são vencedoras. As pessoas nunca vão criticar alguém que não está fazendo nada. E a ideia do medo, desse espírito, é nos paralisar e aceitar a situação que nós estamos, e nunca nos posicionarmos. É preciso ter coragem para ser diferente. Então nesta noite, meus irmãos, saia desse local do medo. Deus não deu para mim nem para você um espírito de temor, de medo, mas Ele deu para mim e para você um espírito de coragem, um espírito de ousadia. Deus deu para nós, irmãos, a chave do reino, e fala que onde nós virarmos ela, aquilo que nós ligarmos aqui nessa terra será ligado também no céu, irmão. Não deixe o medo te parar, não deixe o medo te atrofiar, não seja vencido pelo medo, mas deixa que o espírito de coragem invada a tua vida nesta noite, aleluia. Irmãos, há tantas coisas que nós ainda não alcançamos nessa terra, há tantas portas, irmãos, que ainda estão fechadas, e Deus preparou para nós abrirmos, que a chave está em nossas mãos. Não deixa que o teu passado continue te paralisando no presente ainda que nós estamos. Não temas, meus queridos. Salmos 91 diz assim: olha, poderá cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas você não será atingido. Isaías 43 diz assim: ó, não temas, pois eu o resgatei, eu chamei pelo meu nome, pelo teu nome, e você é meu. Quando você atravessar pelos rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, as chamas não os deixará brasas em você. Não temas. Aleluias. Isaías 41 diz assim, ó, por isso não tema, porque eu estou com você. Não tema, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão direita. Isaías também escreve: pode uma mãe que amamenta o teu filho esquecê-lo? Eu todavia não te esquecerei, o teu nome eu tenho gravado nas palma das minhas mãos. Assim diz o Senhor: não temas, não temas, seja forte, seja corajoso, porque Deus está contigo. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Talvez o inimigo lançou tantas coisas na tua mente, talvez os traumas, né? Vim falando a mensagem toda lá do passado, tem te paralisado, mas receba essa palavra hoje no teu espírito. Não é que amanhã você vai levantar fora da direção, a partir de agora, né? Se é policial, vou trabalhar sem o colete, não é prova de bala, não é isso. Não, prudência. Mas entrega tudo nas mãos do Senhor. Confia nele, e todas as demais coisas esse Deus vai fazer na tua vida. Você pode aplaudir esse Deus nessa noite, meus irmãos. Ele é digno de honra, de glória. Aleluia. Se coloque em pé, vamos orar. Oh, aleluia. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Adore comigo bem alto. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Só mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho
de Deus. Olha o que você está declarando. Você é filho de Deus nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer neste momento, Senhor. Rabassori calabachei. Porque o Senhor está conosco todos os dias, Pai. Nós estamos aqui, Pai querido, para destruir através da Tua palavra toda a fortaleza que o inimigo tem colocado em mentes aqui nesta noite. E tem causado pânico, trazido medo, Pai querido. Pessoas não conseguem romper, não conseguem vencer, Pai, por causa deste medo. Mas que toda essa muralha, Pai querido, que tem atrofiado, que tem paralisado, ó Pai, sejam destruídas nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido, que através, ó Pai, da Tua palavra, nós possamos ter liberdade, ó Pai, e adquirirmos essa coragem que já está disposta para nós, Senhor. Pai querido, levanta um exército de pessoas corajosas, Pai querido, para enfrentar este mundo, para enfrentar a oposição, ó Pai querido, para enfrentar as artimanhas que o inimigo tem lançado e destruí-la, Pai querido, porque maior é o Senhor que está conosco. Pai, nós acreditamos na Tua palavra que poderá cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, e nós não vamos ser atingidos. Nós, ó Pai querido, estamos guardados e escondidos no Teu esconderijo, ó Pai querido, e não vai ser esses dardos, essas setas que vão nos atingir, porque nós estamos nos revestindo de todas as armaduras, ó Pai querido. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai. Pai querido, talvez tem pessoas que são paralisadas, Senhor, por causa de traumas. O Senhor tem o poder nessa noite para apagar, Pai querido, todos esses traumas nessa memória, e traga de volta somente aquilo que dá esperança, Pai. Nós ministramos, Pai querido, um espírito de coragem, de poder, de ousadia aqui nesta noite. Rabassuri calabachei. Oh Senhor, nós ministramos, ó Pai querido, nesta noite a fé nos corações, Pai, para romperem, ó Pai querido. Nós ministramos nesta noite, ó Pai querido, o Teu poder sobre vidas aqui neste lugar. Também nas nossas crianças que estão ali em cima, Pai, nós ministramos, ó Pai querido, desde já, coragem, Senhor. Coragem, ó Pai querido, levanta profetas, levanta, ó Pai querido, levitas, adoradores, ó Pai amado, pregadores da Tua palavra, que vão alcançar, Pai querido, esta cidade, que vão alcançar, Pai querido, este estado, vão alcançar este Brasil, pessoas que vão alcançar as nações, ó Pai querido. Levanta, Deus amado, os Teus filhos com coragem, com espírito de coragem para romper, para vencer, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito venha paralisar o medo, arrancar este medo, ó Pai querido, e que nós possamos ter a coragem de Esther, aleluia, onde ela disse: olha, eu vou entrar na presença do rei, mesmo que se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou entrar na presença dele. Recebam coragem nesta noite, aleluia, recebam poder, recebam unção nesta noite, para tocarem vidas, para ativarem ministério, para levarem a cura. Arabassuri calabachei. Recebam coragem nessa noite para colocar para fora tudo aquilo que Deus já colocou dentro do teu coração. Existem vida que está esperando a tua manifestação. Existem pessoas que estão esperando o teu toque. Existem pessoas que estão esperando palavras de conhecimento, palavras de cura que Deus já colocou dentro do teu coração. Aleluia. É no nome de Jesus, Pai. É no nome de Jesus. Aleluia.